Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer mais um vídeo para vocês aqui hoje e hoje eu gostaria de abordar um assunto sobre geração perversa. Pessoal, creio que nós estamos vivendo uma das gerações mais perversas que já passou nessa terra. Pois se lermos o Antigo Testamento, vemos que teve sim muita perversidade lá. Porém, o castigo de Deus também era pesado, mesmo para os filhos das pessoas daquela geração. Como está lá em Deuteronômio 21:18, é meio pesado que eu vou ler aqui, mas era assim que se tratava o filho desobediente. Fala o seguinte: acerca dos filhos desobedientes: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz da sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da cidade. E dirão aos anciões da cidade: esse é nosso filho rebelde, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão e o matarão, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Então era servido como exemplo. Os pais davam educação, brigavam, repreendia e ele não aprendia. Chegava um momento que os pais não sabiam o que fazer e iam até os anciões e os anciões decretavam isso. Pois bem, era pesado. E hoje em dia a gente tem tudo isso. Até a lei da palmada tem que, né? Mas vamos lá. E vendo essa geração, vemos que é uma das gerações mais bonitas que já passou aqui na Terra também. Por quê? Eu costumo dar esse exemplo, né? Passa na porta de uma balada hoje, passa na porta de uma escola hoje. Pessoal, é só menina bonita, é só menino bonito. Sabe? É difícil você encontrar alguém feio fisicamente assim falando, né? Esteticamente falando. Pois a tecnologia tá aí, né? Mas infelizmente é os mais doentes também. É a geração mais doente psicologicamente, com depressão, com ansiedade e essas outras doenças psicossomáticas. Mas por quê? Isso tem um porquê, irmãos. Que a tecnologia, do mesmo jeito que é bom, se você não souber utilizar, é ruim. Vamos dar um exemplo. A menina jovem foi viajar com os pais, ou o menino jovem foi viajar com os pais, tirou belas fotos, foi para Paris, não sei, para qualquer lugar, para uma praia bonita. Meu, só foto incrível. E postou nas suas redes sociais. Porém, não atingiu a quantidade de likes nem curtidas. E o que acontece? A viagem que foi incrível com os pais, com os familiares, acaba se tornando uma pior viagem. Porque não atingiu a quantidade de likes e de curtidas. E acabam se frustrando. Por quê? Porque está esperando a resposta dos outros. E não obteve aquela resposta desejada. Ah não, vou postar essa foto da praia, que legal, vai bombar. E não obteve e acaba se frustrando, se trancando porque não teve a audiência necessária. Irmãos, creio que muitos crentes também passam por uma coisa parecida. Como quantos amigos eu vi que estava no mundo das drogas afundado e Cristo o livrou, né? Deu nova vestimenta, novo caráter, novo ser. Meu, você vê que a pessoa mudou depois que conheceu a Cristo, começou a andar. E de repente meia dúzia de pessoas começa a olhar para ele e falar: ah, agora virou crente, habitolado, dando dinheiro pro pastor. E você não tem a maturidade suficiente. Você se deixa se levar por essas meia dúzia de pessoas e esquece. E o ser humano tem essa mania, né, de esquecer o que passou, né? Só lembra do agora. Aí esquece o que você estava passando lá atrás, o como você está vivendo, aí dá ouvido a essa meia dúzia de pessoa e volta a praticar as coisas mundanas que você praticava, e dá um tempo, você está onde? Você está na sarjeta de novo. Muitos crentes estão acontecendo isso. Dão ouvido a esse tipo de pessoa. Aí está na sarjeta de novo. E no final das contas vai recorrer a quem? A Deus de novo. E Deus, com a sua misericordiosa, vai lá e restaura de novo. Só que o ser humano é teimoso. Mas por que tudo isso, irmãos? O tema desse vídeo, geração perversa. Porque agora vocês vão entender o que eu vou falar aqui para vocês.
do mundo em que estamos vivendo. Que muita gente não tem essa sabedoria de saber no lugar onde estão pisando. Irmãos, todos já ouviram falar sobre aquela frase, né? O mundo jaz do maligno. Pois bem, eu quero ler com os irmãos lá 1 João 5,19, que vai dizer isso. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, que foi Ele que criou a gente, né? Do pó da terra. Sabemos que somos de Deus. E que todo o mundo está no maligno. Então, irmão, nós somos de Deus, porém o mundo está no maligno. Então, irmãos, essa geração perversa que o inimigo está fazendo e aumentando a sexualidade nos clipes, na TV, na internet. Para quê? Para corromper nossas crianças, os jovens, sabe? E os adultos da nova geração são os jovens de hoje, que já estão ficando calcificados com isso em mente, que é normal ver uma criança, para minha criança, de 12 anos, fumando narguilé, falando de gênero, falando de sexualidade. E digo mais, hein, pessoal? Para quem não se salvar dessa geração, achando que tá tudo certo, que é o normal, que essa geração é justa, vai ser sufocado por ela mesmo, por essa geração mesmo. Como tá lá em Mateus 13:22, que eu quero ler para os irmãos aqui. Mateus 13:22. Mateus 13:22 fala do seguinte, que é das sementes. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, irmãos. E muitas pessoas inocentes, se eu posso dizer isso, vão dizer, acreditar o que acontece por aqui é da vontade de Deus. Será que Deus está vendo isso? Mas entenda, irmãos, Jesus em nenhum momento falou assim: vocês pertencem à terra, vocês herdarão a terra, vocês herdarão a riqueza da terra. Pelo contrário, Jesus sempre pediu o quê? Para buscarmos o reino dos céus, buscarmos o reino de Deus, e não as coisas daqui. Mas vemos que o mundo, o pessoal só quer saber das coisas terrenas, da carne, satisfazer a carne. Infelizmente, irmãos. E se esquecem de que o mundo jaz do maligno, como eu disse lá. Jesus disse lá em João 18:36, para vocês entenderem. Vou ler aqui para os irmãos. João 18:36. Vamos lá. Jesus falando com Pilatos. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tá vendo, irmãos? Nenhum momento Jesus fala que é pra gente ficar idolatrando as coisas daqui, pra gente viver intensamente aqui. Não, não. Sabe, irmãos, o maligno é tão astuto, que até Jesus ele quis tentar. Como está lá em Lucas 4, do 5 ao 7, que eu vou ler para os irmãos aqui também. Lucas, do 4, do 5 ao 7. Ó, presta atenção. E o diabo, levando em um alto monte, o diabo pegou Jesus, levou num alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe, o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. O mundo foi entregue para o maligno, irmãos. E dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adoraste, olha que astuto, falando para Jesus, se tu me adoraste, tudo será seu. Irmãos, que possamos desviar dessa autoridade maligna que está governando este mundo. E como isso? Dando educação para os nossos filhos, direcionando nossas futuras gerações para o caminho certo da salvação, irmãos. Pois podemos confiar na promessa que o Senhor Deus nos deixou lá em Apocalipse, já de como vai ser. Apocalipse 11:15, que eu vou ler para os irmãos.
E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso é a segunda volta de Cristo, isso que nós estamos tanto esperando ansiosamente. E até chegar esse momento, irmãos, você pode se perguntar: como que Deus nos livrará? Pois bem, pode até dizer que ele nos livrará abrindo nossos olhos, mas nossos olhos foi abertos lá no Éden. Estão abertos até hoje. Porém, o propósito de Deus é justamente fazer o inverso, abrir nossos olhos para a visão que tinha no Éden. Irmãos, e aliás, essa foi a missão de Paulo, que recebeu lá em Atos 26, do 15 ao 18, que eu vou ler para os irmãos aqui. Quando encontrou Jesus, Paulo diz assim: e disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te de pé, porque te apareci por isso, para te pôr de ministro e testemunha, tanto das coisas que tens vistos, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e o poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia. Irmãos, então que possamos estar atento para as coisas que estão acontecendo no mundo e ter em mente que o mundo é do maligno. Então, irmãos, antes de você idolatrar ou você achar bonitinho qualquer coisa que estão tentando te mostrar, pare e pense se vai edificar o Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado, entendido. Eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo.